testemunhas. E levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: Nós o ouvimos declarar: Eu destruirei esse santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não de mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que esses depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia? Que vos parece? E todos julgaram o réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele, e cobrir-lhe o rosto, e dar-lhe murros e dizer-lhe: Profetiza! E os guardas o tomaram a bofetadas. Então nós temos aí o texto por completo que nós vamos examinar hoje à noite. E não foi um spoiler já ler o livro aí, tá? O texto inteiro, né, na verdade, porque você já tem a Bíblia em casa. Então, se você não leu, a culpa é de vocês mesmo. Então, a gente vai examinar agora o que o texto quer nos dizer. Então, começando ali com o versículo 53, ele diz: E levaram Jesus ao sumo sacerdote e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Então, a gente começa com essa declaração de que Jesus é levado imediatamente, após ele ser preso, né? Ele é imediatamente levado ao sumo sacerdote, juntamente com os principais sacerdotes que faziam parte ali do Sinédrio, os anciãos e os escribas. Isto é, Jesus ele seria julgado, em primeiro lugar, né, primeiramente, pelos líderes religiosos que faziam parte da liderança do povo de Israel. Esses líderes aí, por si só, eles não tinham não a capacidade, mas a permissão de condenar Jesus a algo. Ou seja, eles não eram legítimos em relação a isso. Porque acima deles existiam esses líderes políticos. Ou seja, uma vez que eles decidissem o que aconteceria com Jesus, eles passariam a decisão e ao inquérito dos líderes políticos. E uma vez que esses então analisassem o caso, muito provavelmente eles aceitariam aquilo que eles já haviam tomado como sendo certo. Então, desde o começo do livro de Marcos, do nosso estudo aqui de Marcos, nós temos mencionado aí que Marcos, ele parece estar apresentando os fatos de uma maneira assim, um tanto quanto rápida, né? Uma maneira abreviada. Então, você pega o livro de Mateus, o livro de Lucas, que são semelhantes, e eles são mais estendidos, têm um pouco mais de detalhes, e Marcos parece que ele vai mais direto ao ponto. Quando você vai fazer um estudo das palavras lá na língua original, até no português mesmo, você pode perceber que existe uma palavrinha que ela repete-se muitas vezes no livro de Marcos. É a palavra imediatamente, ou eufus lá no original. Ela aparece isso numa versão em inglês. Em português pode mudar aí umas 3 vezes ou um pouquinho menos até, mas ela aparece 36 vezes no livro de Marcos. Então você está pegando um livro e você está vendo pelo menos 2 vezes em cada capítulo essa palavra. Ou seja, Marcos parece que ele está indo assim rápido, né? Ele está e vai dizendo, e vai contando, e vai contando. Mas o que tem de importante nisso? A resposta aqui fica clara quando a gente olha para esse versículo 53. Quando você começa a estudar esse versículo 53, você vai ler outras passagens paralelas. Você pega então Mateus, pega Lucas, está tudo ok. Agora, quando você pega o livro de João, tem alguma coisa estranha. Parece que eles não estão falando da mesma pessoa. Eles não estão falando desse mesmo sumo sacerdote. Então há um probleminha aí que a gente precisa analisar. O primeiro deles aí é que Jesus ele foi conduzido primeiramente a um sumo sacerdote. E a pergunta é, quem que é esse sumo sacerdote? Para a gente entender o que o texto está falando. Então, quando a gente recorre lá a João, no capítulo 18, dos versículos 12 a 14, a gente tem uma ideia, né, do que ele está tratando aqui. Vou colocar para vocês, pedir para alguém ler para a gente também, João 18, de 12 a 14. Assim, a escolta, o comandante e os guardas judeus prenderam Jesus, manietaram-no e o conduziram primeiramente a Anás,
pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Ou seja, Jesus, João está dizendo aqui, ele é levado em primeiro lugar a Anás. É interessante que ele fala que Anás é o sumo sacerdote. Uhum. Ué, então tem outro? Uhum. Mas desde que eu me entendo por gente, dentro da igreja, o sumo é só um, né? E ele é o supra-sumo, não sei, alguma coisa assim. E, na verdade, há uma ocorrência interessante aí que nós precisamos analisar. Lucas, ele é um historiador e ele escreve, né, ele vai descrevendo detalhes. E quando ele vai escrevendo o livro de Lucas e o livro de Atos, ele coloca de uma maneira que fica muito clara. Então, lá no livro de Lucas, capítulo 3, dos versículos 1 e 2, ele diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca na região da Itureia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. Veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Então é interessante aqui que esse sumo sacerdócio de Anás, ele é relatado juntamente com o sumo sacerdócio de Caifás. No tempo de Jesus, há 2 sumos sacerdotes. Agora, como é que essa aberração veio acontecer? Essa é uma outra questão. A questão aqui é que o governo romano, ele retirou Anás do sumo sacerdócio. E ele era sumo sacerdote do ano 6º até o ano 15º. Ele foi retirado pelo governo que estava dominando a região. Só que esse Anás aí era uma pessoa de grande influência. E quem foi colocado no lugar dele foi Caifás. Só que os judeus consideravam Anás como sendo alguém importante. Então, se a gente vai recorre a Anás. Só que quem tem o posto lá de sumo sacerdote importante? Caifás. Coisa parecida com Lula e Dilma, né? A gente está entendendo que é bem claro, acontece do ponto de vista político, né? E outra questão, Anás era sogro de Caifás. Ou seja, há uma influenciazinha aí, um nepotismozinho, né? E normalmente esses sumos sacerdotes, eles perdiam seu lugar para o filho. E Anás teve 5. E aí foi colocado um que era o genro dele. Então a gente vai vendo que as coisas vão se encaixando. Agora, a segunda pergunta que vem é quem que é esse Anás, né? Então, a gente tem que manter em mente, e aí eu coloquei uma declaração, que Anás era uma pessoa muito influente. O D. White Pentecost, ele é um estudioso, teólogo, né? Ele era amigo do Carlos Oswaldo Pinto, do Palavra da Vida, estudou junto com ele. Ele até faz o prefácio de 2 livros dele, se eu não me engano. Eu não sei se ele chega, se ele é. Eu já ouvi falar que O nome. E ele tem um livro que é bem interessante. Eu não sei o nome do livro em português, eu esqueci de mencionar, de anotar, na verdade. E esse livro ele coloca a vida de Jesus desde o início até o final, né? E com os 3 evangelhos e acrescenta João também e organiza de uma maneira bem prática. Meu livro tem quase 600 páginas. Não é um livro para você ler assim no final de semana, né? Mas ele é bem interessante que ele traz muita informação. Ele diz assim que Anás era dono dos conhecidos bazares de Anás e que tinha um monopólio sobre a venda de animais para sacrifícios no templo e sobre as barracas de troca de dinheiro. Que Jesus purificou fazia pouco tempo. Que Jesus limpou o templo, né, purificou o templo justamente em referência a essas barracas aí. Então é interessante que quando nós olhamos para a história, começamos a analisar um pouquinho, a gente vê que esses sumos sacerdotes aí do tempo de Jesus não eram, na verdade, aquilo que a gente espera de um sumo sacerdote legítimo, né? Outro ponto interessante é que, agora está em inglês, mas dá para entender, né? Que Jesus, ele passaria, por causa da lei dos judeus, por 6 inquéritos. O primeiro deles aí seria perante Anás, que foi perante Anás. O segundo perante Caifás e também perante o Sinédrio. E depois ele seria levado, então, para ser questionado
para Pilatos, Herodes e de novo para Pilatos. E só depois disso tudo que ele poderia receber, então, devidamente, né, a sua condenação ou a absolvição. Então é interessante a gente manter isso em mente, porque quando a gente vai examinar o livro de Marcos, Mateus, Lucas ali, você vai vendo isso acontecendo, Jesus é levado daqui para lá, e nesse versículo 53, até agora a gente só viu que ele foi a Anás. Bom, para que isso aconteceu? É interessante que nesse primeiro interrogatório aí, quando Jesus está sendo interrogado por Anás, ele está de madrugada. Ou seja, isso permitiu que houvesse um tempo para que as pessoas, os membros do Sinédrio, fossem chamadas e se achegassem ali. Por quê? O Sinédrio ele era composto, aqui na figura você pode ver, por 35 membros de cada lado, e você tem ali o sumo sacerdote no meio, que nesse caso seria Caifás. Então, para você julgar alguém, era necessário 23 membros presentes. Então nós temos isso, né, igual o Senado e tudo mais. Agora a gente sabe tudo de política, né, entende? E está bem claro. Ou seja, esse primeiro interrogatório serviu para que os membros fossem chamados, se achegassem ali, e aí ele já ia interrogando, vendo se havia culpa, para depois ele passar ao sumo sacerdote, e aí então ele terminar o trabalho, né? E aí condenar e tudo mais. E aí as pessoas, os membros do Senado foram se achegando. Terminando esse versículo aí, nós começamos o versículo 54, já vou mostrar, com algo interessante. Marcos, ele interrompe o que está acontecendo aqui, e ele fala, então, uma historinha, ou começa a falar de algo que está acontecendo com Pedro. Então, Jesus está sendo levado, ele interrompe um pouquinho e fala, Pedro então aparece, que é o que a gente vê lá no versículo 54. Alguém pode ler para a gente 54? Pedro seguira-o de longe, até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. Ou seja, Anás provavelmente ele morava, residia ali na mesma localização de Caifás, ali no palácio, né, tal. E é interessante, então, que Pedro, depois deles haverem prendido Jesus, ele passou a acompanhar o que estava acontecendo com Jesus, mas ele ficou ali na sombra, de longe. Ele não foi lá aparecendo, né, do jeito que ele era acostumado, né? Então, mais uma vez, a gente vê que está acontecendo, isso aqui é de noite, Pedro se aproxima ali do local, ele entra, vai lá no pátio, agora ele se acomoda junto aos soldados, aqueles que são aqueles que estão prendendo a Jesus, e começa a se aquecer ali no fogo. E aqui a gente precisa fazer uma pausa já. E é interessante que, quando a gente começa a refletir sobre esse versículo 54, a gente começa a pensar o que está acontecendo com Pedro. Porque esse mesmo Pedro aqui, momentos antes de Jesus ser levado para o Sinédrio e para Anás, ele tentou, né, segurar ali o soldado, ele arranca a espada e corta a orelha de um dos que tenta segurar Jesus. De uma maneira errada, né, ele arranca a orelha desse cara e Jesus vai lá e fala, Pedro, não é assim, calma, né, não precisa disso. Eu sou Deus, se quisesse mandava vir anjo aqui e me socorreria. Não tem problema. Mas esse mesmo Pedro também é relatado um pouquinho antes, dizendo o quê? Que de jeito nenhum ele negaria Jesus. E que se necessário fosse, ele morreria com Cristo. E agora a gente tem uma figura aqui exata de nós, ou de muitos dos crentes, né, de hoje em dia. Pedro, ele de fato não havia negado a Cristo ainda. Mas aquilo que ele começou a fazer, certamente estava demonstrando que ele não estava mais disposto a morrer por Cristo, como ele disse a Cristo há poucas horas atrás. Ele não estava mais tão entretido com essa ideia de, nossa, esse é o meu Senhor. Porque, na verdade, quando o Senhor dele foi preso, ele começou então a acompanhar Jesus de longe. Então ele começa a acompanhar Jesus de uma distância segura, para que ele não tivesse problemas ali, ou prováveis problemas. Então, é interessante também a gente pensar que, como Pedro, muitas vezes nós estamos dispostos, né, a afirmar que nós cremos em Deus,
cremos e confiamos e amamos esse Deus, mas isso não nos afeta ao ponto de nós estarmos dispostos a realmente andar junto com Ele, ao ponto de estarmos declarando às pessoas que nós estaremos dispostos a morrer por Ele. E isso daqui é até um exagero, mas a gente não está nem disposto a sofrer por Ele com algo mais simples. Algo mais simples na faculdade, no nosso relacionamento com outras pessoas e até mesmo com a questão de um desemprego por uma declaração de que eu creio em Jesus como sendo Deus. Então chega a ser absurdo isso. E Pedro é colocado aí como alguém que estava andando, seguindo a Jesus, mas de longe agora. E muitas vezes nós nos encontramos dessa mesma maneira. Aí no versículo 55, Marcos ele volta aos relatos do que está acontecendo. Pedi para alguém ler para a gente também, 55. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte e não achavam. Jesus então ele é levado de Anás para dentro do sinédrio, e o sinédrio aí era a maior corte que os judeus tinham, ela se encontrava ali em Jerusalém. Jesus então foi levado do Getsemane até ali, né? Então Jesus começa a ser interrogado pela segunda vez, perante o sinédrio, e agora vai juntar também perante Caifás. O propósito aqui era bem claro, né? O versículo está dizendo que Jesus ele estava sendo interrogado a fim de que eles encontrassem alguma coisa para condená-lo à morte. Esse é o propósito deles. Não há mais nada aqui. Já tinha uma sentença, que era só um fundamento. Precisamos só achar alguma coisa, né? Marcos, então, ele é ligeiro aqui, ele é rapidinho para afirmar que mesmo perante os membros ali presentes, porque a gente não sabe se todos estavam ali, eles eram incapazes de culpar Jesus. Eles começavam, né, a falar e contar os testemunhos, mas não estava clicando, alguma coisa não estava batendo. Aí no versículo 56, ele diz assim: pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. Aqui ele diz que as pessoas começavam a falar, mas no final das contas, um falava aqui e o outro ia falar e um desmentiu o que eu estava dizendo. Não está batendo. Então, é interessante também quando a gente começa a analisar essa questão do testemunho, porque a lei mosaica ela só permitia que alguém fosse condenado à morte, que é o que eles queriam aqui, no caso de Jesus, debaixo do testemunho de 2 ou 3 testemunhas. Lá no livro de Números, nós temos a seguinte declaração: todo aquele que matar a outrem será morto conforme o depoimento das testemunhas. Mas uma só testemunha não deporá contra alguém para que morra. Então há necessidade de mais de uma testemunha. Lá em Deuteronômio 17, 6 e 7 diz assim: por depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha não morrerá. Então, o papel da testemunha aqui era um papel muito importante. E eles testemunharem falsamente, aquilo que eles estavam testemunhando recaía sobre eles. Mas, como todo mundo sabe, era um plano para que Jesus fosse condenado. Então, de maneira alguma, isso recairia sobre eles, porque eles estão ali com os amigos. Podem falar o que for, e na verdade eles começaram a falar e eles só se enrolavam. Então, no versículo 57, a gente tem essa declaração. Alguém pode ler para a gente? Levantando-se alguns testificavam falsamente, dizendo: nós o ouvimos declarar: eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Então, finalmente parece que surgiu ali um cara mais inteligente, ou com um pouquinho mais de sabedoria para enganar, né? Do ponto de vista negativo. E ele aparece ali e fala assim: olha, esse Jesus aí, ele diz que ele destruiria o santuário. E como todos aqui sabem, a destruição de um local público de adoração, ele é condenável através, a pessoa que faz isso é passível de morte, porque é algo completamente contra a lei de Deus. Então eles começaram a acusar a Jesus não só de destruir aquilo que eles pensavam que seria o templo, que Jesus destruiria o templo,
mas ele ainda afirmou que ele seria capaz de reconstruí-lo e não usaria de mãos humanas. Ou seja, ele está se dizendo Deus ou alguém acima dos homens para fazer alguma coisa desse tipo? Então, esse argumento foi um argumento um pouquinho mais elaborado. Só que, novamente, quando a gente começa a olhar no versículo 59, nem assim o testemunho deles era coerente. Porque esse testemunho deles aí não segurava com o que aquelas pessoas estavam dizendo. Então um dizia uma coisa, outro complementava, mas não dava. E mais interessante então é que Caifás, sendo sumo sacerdote, muito inteligente, fez o quê? Ele usou essa argumentação para levar Jesus ao erro. Então ele fala assim, bom, então ele está dizendo isso, o que vamos fazer? Dá uma olhada comigo lá no versículo 60. Alguém pode ler para a gente? Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: És tu o Cristo, o Filho de Deus bendito? Então, ele aproveitou essa oportunidade com essa indagação, né, com essa acusação de que Jesus falou que destruiria o templo, que depois reconstruiria o templo com as suas próprias mãos, ou com não mãos humanas, na verdade, né? E ele fala assim, então, nada respondes ao que depões contra ti? E ele ficou quieto. Depois ele fala, és tu o Cristo, o ungido? És tu o Filho do Deus bendito? A gente tem que lembrar aqui que esse Caifás, o sumo sacerdote, que tem o poder ali, ele era uma pessoa que já havia planejado matar Jesus. Na verdade, ele havia profetizado. O próprio Senhor Deus usou ele para cumprir as Sagradas Escrituras através das suas palavras lá no livro de João. Dá uma olhada lá em João capítulo 11. Olha o que ele diz. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha aparecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. A intenção de Caifás era condenar ele. O que Caifás estava fazendo era tentar levar Jesus a dizer, fala que é Deus aí, fala, vou cutucar até que ele fala que ele é Deus, blasfêmia e pronto, condenamos a Cristo. Então Caifás pergunta, né? Nada respondes ao que depões contra ti? E aí então, no versículo 61, ele porém guardou silêncio e tornou a interrogá-lo, né? És tu, Cristo, Filho do Deus bendito? Quando eu li essas palavras aqui, eu me lembrei de algo que aconteceu com um entrevistador famoso. Acho que vocês já viram esse rapaz aqui, o senhorzinho aí, o Larry King, né? Já saiu do ar já, depois que aprontou umas também. E alguns anos atrás, ele passou de entrevistador a ser entrevistado, né, por uma pessoa, nem lembro quem foi. O caso, eu lembro que eu li isso, reli hoje só para ter certeza, mas nem fui ver quem que estava fazendo essa pergunta para ele. E essa pessoa perguntou para ele qual era a pessoa que ele gostaria, se ele tivesse a oportunidade de entrevistar. Se tem uma pessoa para escolher na sua vida, quem você gostaria de entrevistar? Na lata ele disse assim, Jesus. Jesus. Então essa pessoa perguntou para ele assim, tá, e qual a primeira pergunta que você gostaria de fazer para ele? Ou a pergunta que você gostaria de fazer para Jesus? Ele falou assim, você realmente nasceu de uma virgem? Essa é a pergunta que veio à mente de Larry King e que ele realmente gostaria de perguntar para Jesus. Agora, o que essa pergunta tem a ver com aquilo que foi declarado ali nessa daqui? És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Na verdade, tem tudo a ver. Aquilo que Larry King gostaria de fazer para Jesus era, na verdade, perguntar para ele se você é ungido, se você é o Messias prometido, se você é o filho da Virgem Maria, se você é o cumprimento da promessa lá de Isaías capítulo 7, se você é o Filho do Deus bendito. Na verdade, ele está perguntando para Jesus se você é Deus. O que Larry King queria fazer? Aquilo que Pilatos já fez, né? E aquilo que
a Caifás também acabou de fazer. Então é interessante que Jesus ele dá uma resposta agora. Lá no versículo 62, Jesus respondeu assim: Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Dessa vez, Jesus ele agiu de uma maneira diferente. Quando ele foi perguntado se ele era o ungido, ele não guardou o silêncio, mas ele respondeu. E ele respondeu de uma maneira bem enfática. Ele respondeu de uma maneira que aparece 3 vezes, se eu não me engano, nesse capítulo mesmo de Marcos. Ele declara ego eimi, eu sou. Quando você olha essas palavrinhas, ego eimi, lá no Novo Testamento, elas devem te levar lá para a Septuaginta, que é o quê? O eu sou, com letra maiúscula, com as letras lá capitais, né? Eu sou. Jesus está dizendo que ele é aquele que apareceu para Moisés na sarça. Ele é o próprio Deus. Ele declara abertamente, eu sou. E ainda mais, ele acrescenta, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Eu sou Deus. Vocês não estão entendendo? Está bem claro agora? Eu preguei isso no meio de vocês esse tempo todo, mas agora abre os seus olhos aí, abre o seu ouvido e entende. Eu sou. É isso que Jesus está declarando para eles. Então, quando Jesus declara isso, ele faz essa citação. Na verdade, ele falando que vai se assentar à direita do Deus Todo-Poderoso, é uma citação lá do livro de Salmos, capítulo 110, versículo 1. Lá diz assim: Disse o Senhor ao meu Senhor. Isso aqui é Davi escrevendo. Lá no livro de Atos, capítulo 2, quando nós temos a pregação no dia de Pentecostes, Pedro, ele declara, vocês falam para mim que Jesus morreu, mas cadê o túmulo dele? Olha, que o túmulo de Davi está ali do lado. E ele fala assim, se vocês quiserem, vai lá e prova. Davi está enterrado lá. Agora, cadê Jesus? Porque quando Davi escreveu esse texto, ele não escreveu se referindo-se a si mesmo, mas ele estava se referindo ao Senhor. E esse Senhor aí está sentado à direita de Deus até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Ou seja, é uma referência ao que Jesus faria. E mais uma vez, em outro trecho, Daniel capítulo 7, ele diz assim: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem. E essa referência, filho do homem, é uma referência ao próprio Cristo. Ou seja, ele está dizendo que Jesus viria como filho do homem, e ele viria, que ele vai reinar, ele vai estar à direita de Deus. Esse é o Deus Todo-Poderoso. E Jesus, então, não só declara que ele é o eu sou, mas ele declara, eu voltarei, então, e julgarei o mundo, e eu vou estar sentado à direita de Deus, e é tudo isso aí que vocês estão ouvindo. Jesus não deixa assim por baixo. Ele já chuta o balde mesmo e declara quem que ele é abertamente. Então, no versículo 63, o sumo sacerdote provavelmente rasgou as suas vestes, não as vestes do líder, como ele estava ali como presidente do Sinédrio, mas sim as suas vestes pessoais, como um sinal de desaprovação. Desaprovação, aquilo que ele chamava de blasfêmia. Porque Jesus está declarando que ele é Deus. Como um homem pode declarar que é Deus? Isso é blasfêmia. Ele diz assim, que mais necessidade temos de testemunhas? Vocês todos aqui ouviram? Precisa de mais alguma coisa para condenar esse homem aí? Está dizendo que é o próprio Deus? Então ele faz isso, fica assim, aquele tumulto, naquela situação, e aí no versículo 64 diz assim, ouvistes a blasfêmia que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Imediatamente aí, aqueles que estavam presentes começaram a dizer, blasfemo, já era, morte. E você pode então começar a pensar, e quando eu estava analisando esse texto, veio à minha mente um título, mas o título era muito grande, eu até mudei depois, aí eu copiei de Marcos, fiz um plágio aqui,
és tu, filho do Deus bendito, mas o que veio na minha mente era a ideia de que nós, no nosso estado natural, de conforto aqui do homem, nós vivemos uma vida em meio, né, ao politicamente correto. Todos nós queremos evitar problemas, isso é fato. Eu quero evitar problemas na minha vida, então por que eu vou confrontar alguém com qualquer coisa que seja, se no final das contas eu só quero ter paz? Mas o que acontece aqui é que o cristianismo verdadeiro, ele é um chamado ao politicamente incorreto. Não é aquilo que nós estamos acostumados. Não é aquilo que a mídia apresenta como sendo certo que nós temos que nos acostumar. É um mandamento à indisposição, à complacência. Repetir essa frase que é difícil, né? É um mandamento à indisposição a estar complacente com aquilo que o mundo nos apresenta. O cristianismo puro e simples, que o C.S. Lewis fala, é uma aberração aos ouvidos daqueles que se perdem. Esse cristianismo aí é o terror de Cristo para aqueles que não depositam a sua fé nele. É o terror. Esse cristianismo verdadeiro aí, ele é ao mesmo tempo uma graça que nós não merecemos, uma graça sublime aos que creem, mas ele também é uma maldição aos que se perdem. Ele também é aquilo que se opõe à mentira, é aquilo que prega a verdade, ele vem de encontro com aquele que afirma que tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus vai acontecer. Ele é aquele que causa intriga, inimizade, desprezo, injustiça, ele causa ódio, arrogância, a ira de tudo aquilo que há de pior vindo da parte dos inimigos de Deus. Esse é o cristianismo que a gente entende que Jesus está pregando. É um cristianismo que é ousado ao ponto de declarar que Jesus é de fato Deus. E que muitas vezes nós não temos a ousadia ou a coragem porque nós vamos perder o emprego. Como se Deus não tivesse a capacidade, a autoridade e o poder de nos dar algo muito melhor, ou de simplesmente nos dar um relacionamento com pessoas que nos odeiam. É Deus que manda. Essa que é a questão. Nós não declaramos que Jesus é Deus porque nós temos medo de passar fome. Nós temos medo de haver uma separação entre os meus familiares e a mim, ou os meus amigos tão queridos, que no final das contas não passam de inimigos de Deus. Mas por que eu estou dizendo tudo isso daqui? A resposta fica bem clara, bem evidente, lá no versículo 65. Lá diz assim: puseram-se alguns a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e dar-lhes murros e dizer-lhes: profetiza. E aos guardas o tomaram de bofetadas. Estou dizendo tudo isso pela simples razão de que quando nós afirmamos que Cristo, assim como Cristo afirmou que Ele é Deus, nós vamos experimentar a verdade que nós somos membros ou não do corpo de Cristo. Você vai ser exposto a coisas vexatórias. Você vai ser exposto a esse ódio. Quando nós declaramos às pessoas que Jesus é Deus, nós temos que fazer de uma maneira que nós não nos arredamos. Que não fiquemos com medo de falar: eu creio que Jesus é Deus. Que todas as outras religiões não passam de fábulas, mentiras, coisas ignóbeis que vão te levar para o inferno, lá para o quinto dos infernos. É isso mesmo. E as pessoas têm medo de falar isso. Os crentes olham para si e se colocam como vítimas. Não têm coragem de declarar naquilo que eles creem. E como Pedro, a gente começa a andar, começa a servir a Jesus como de longe. Olha, eu morro por você, Cristo. Mas quando prenderem a Cristo, isso implica em me prenderem também? Isso implica em que a minha vida vai ser afetada de alguma maneira? Então é melhor a gente manter a distância, né, Jesus? Depois o Senhor dá um jeitinho na minha vida. Interessante que quando nós declaramos que Jesus é Deus, nós temos que estar dispostos a sofrer as consequências de tal ato. Não importa o que acontecer. Seja você preso ou venha você a morrer. Tanto faz. Não foi assim que Deus escolheu? Então que nós tenhamos a ousadia de fazer essa declaração
e passarmos então juntamente com ele a eternidade. A conclusão que eu chego depois da gente analisar esse texto é que a realidade é a seguinte: nós ou cremos em Cristo como Pedro até esse momento, preferindo seguir a Jesus mais de longe, mas a gente sabe no que isso deu, e foi a negação de Pedro a Cristo, ou então nós estamos dispostos a nos ajuntarmos àqueles inimigos de Deus e condenarmos a Jesus, cuspindo no seu rosto, espancando a sua cabeça e dizendo: profetiza, fala quem te bateu. Ou então a gente tem a ousadia de, na verdade, se humilhar perante Deus e declarar como Jesus que Ele é Deus. Ele é o eu sou prometido desde a antiguidade, aquele que morreu por nossos pecados quando nós não mereceríamos essa morte. O texto aqui, na verdade, quando eu falei para você que todo texto tem objetivos claros, eu creio que ele cumpriu os 3 objetivos no exame desse texto. Ele nos informou o que ocorreu nas últimas horas de Jesus. Ele também nos convenceu de que Jesus de fato é Deus. E por fim, nós concluímos e somos motivados a trazer glória somente a Deus, anunciando o seu nome e estando dispostos a verdadeiramente viver por Ele e também morrer por Ele. E se assim não for, em vão é a nossa fé e nada daquilo que foi declarado merece algum apreço. Que a palavra do Senhor toque, né, nossos corações e que a gente saia realmente não só informado, mas convencido e motivado a pregar e falar a verdade, doa quem doer, e se esse doer seja em nós, que assim o seja, e que nós possamos ter confiança nesse Deus. Vamos passar então lá para os pedidos de oração? Só para encerrar, Sim. para o pedido de oração, até que depois queria fazer